Olá, hoje é dia 6 de novembro de 2025, é uma quinta-feira e com fé em Deus e sob a proteção dele, de Nossa Senhora e dos orixás também, nós começamos o quarto episódio do Fala Bené e que assim seja, que seja inspirado pelas forças do universo. O tema do nosso episódio o tema de hoje é Zona Azul, o tema que está dominando a cidade desde a semana passada e já estava previsto essa questão do, do trânsito Itabuna, a história do trânsito da cidade, que vem redundando desde 1980. O tema é Zona Azul e a novela do caótico trânsito de Itabuna. Para falar sobre o assunto, dentre outras pessoas, nós convidamos aqui no nosso estúdio o Ricardo Xavier. Ele é ex-vereador, o ex-presidente da Câmara de Vereadores, atual vereador do quarto mandato, está aqui com a gente. Quinto mandato, é? Oh, tá ótimo. E ex-secretário do Desenvolvimento Econômico, Social, Econômico do município de Itabuna. E ao vivo, direto da Associação Comercial de Itabuna, é um tema que diz respeito ao empresariado, diz respeito ao comércio de Itabuna. Nós vamos ouvir nosso querido amigo Erivaldo Benevides, Erivaldo que é advogado tributarista e também é empresário. Ele vai falar sobre o assunto, dentre outras pessoas que vão também dar opinião, dar sugestões. A pergunta é, qual é a alternativa para o trânsito, para resolver o trânsito caótico de Itabuna, que tem experiência em outras cidades, várias cidades do Porto de Itabuna resolveram, várias. E por que não busca-se uma experiência exitosa de um município do tamanho de Itabuna, do Porto de Itabuna? Essa é a resposta, a pergunta que nós vamos fazer aqui ao vereador, ex-presidente da Câmara, Ricardo Xavier, e também ao presidente Erivaldo Benevides, que o tema de hoje foi, hoje pela manhã, a Câmara de Vereadores discutiu esse tema e Ricardo vai explicar aqui ele, Ronaldo, uma iniciativa que veio de Ricardo Xavier, de vereador Ronaldo Geraldo Ronaldão, vereador Clodovil, dentre outros, puxaram essa discussão, porque entende-se que a empresa que está prestando serviço, a empresa não fala com ninguém, a empresa não, ninguém sabe, e parece que é uma caixa preta que tem na cidade, mas Itabuna tem Ministério Público, Itabuna tem pessoas que pensam, e veio também de uma provocação do meu querido radialista Jarles Soares, que questionou. Antes, porém, vamos fazer a abertura, Mick, do nosso Fala Bené, que é um podcast produzido com conteúdo jornalístico. A proposta nossa é trazer notícias. É um formato que nós estamos criando para trazer notícias transmitido ao vivo pelo YouTube, o Fala Bené, e também com acompanhamento do Blog do Bené. É uma parceria do Blog do Bené, e nós estamos aqui para discutir assuntos que diz respeito à sociedade, assuntos de relevância social. Antes, porém, nós vamos falar sobre o nosso oferecimento, quem são os nossos parceiros, Nick. Fala Bené, a voz de quem não tem voz, é um oferecimento Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, Unidade de Itabuna, sua opção de curso à distância. Uma modalidade de ensino que facilita a sua rotina e permite o acesso aos estudos com mensalidades que cabem no seu bolso. Fica na Avenida Manuel Chaves, 1795, bairro Jaçanã, em Itabuna. Móveis São Jorge, em Ilhéus. Qualidade que atravessa gerações. Móveis para toda a vida. Desde 1945, construindo o conforto do seu lar. Agende sua visita. Avenida Itabuna, 848, no centro de Ilhéus. Ortobon, da Móveis São Jorge. Franquia Ortobon. Acabe com a insônia com um colchão de qualidade. E qualidade é Ortobon. Durma e comprove. E o melhor preço, Ortobon. Na região, só na Ortobon da Móveis São Jorge. Avenida Cinquentenário, em frente ao Palace Hotel. Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia, em defesa do meio ambiente e na luta pelos direitos dos trabalhadores da Imasa e da Embasa. MDTech, tudo em eletrônicos, acessórios e utilidades do lar, na Praça dos Capuchinhos, bairro da Conceição, em Itabuna. E M3 Consultoria e Assessoria em Comunicação e Associativismo. Consultoria e assessoria com qualidade e excelência. Fala Bené. Itabuna está de parabéns
pela iniciativa do Dr. Bené, com um canal próprio de televisão dele, esse itabunense nato que faz tudo o que for melhor para Itabuna. É um homem que está em todos os lados de Itabuna, procurando defender a moral de Itabuna, a família de Itabuna, a sociedade de modo geral. Então, o doutor Bené é uma pessoa nossa, é um amigo nosso, é um irmão, e que sempre está do lado da verdade. Muitas pessoas, muitas vezes, nem gostam tanto dele porque ele é direto, ele não manda recado. Ele diz o que sente e prova porque está dizendo. Então, doutor Bené, quero lhe parabenizar por essa meta que o senhor está completando na cidade de Itabuna e para todos nós itabunenses, e também os que não são itabunenses, mas vivem em Itabuna, é bom que se liguem no doutor Bené, porque ele é a verdade e a vez. Ele fala a verdade. E é meu amigo. Doutor Bené. Doutor Bené é ótimo. Isso é Zito Sergal. Zito Sergal, uma figura, empresário, candidato a senador, candidato a vereador, ex-presidente do Grapiúna Tênis Clube, e é meu amigo. Muito obrigado, Zito. E falar em amizade, estamos aqui também com uma pessoa que eu tenho uma grande estima e consideração. Aqui não é meu amigo, não é meu inimigo, mas lá fora a Heineken conta, né, Ricardo? Mas aí vamos falar de um assunto mais, né? A gente tem aqui o programa, né? Eu não tenho amigo nem inimigo aqui, né? Eu tenho pessoas que têm que saber o que vai ser dito. Mas você na condição de vereador, o senhor na condição de vereador e secretário, a gente quer saber do senhor, fazer primeiro as suas primeiras impressões, como dizia antigamente, e a gente vai bater esse papo, você vai ouvir muita gente aí dizer o que aconteceu na Câmara de Vereadores. Ricardo Xavier. Boa tarde, Bené. Boa tarde, Mickey. Boa tarde a todos aqui que estão assistindo Fala Bené. Inicialmente eu quero parabenizá-lo, Bené, porque é um projeto importante para a nossa cidade, mais um meio de comunicação para que a gente possa debater os interesses da cidade, divulgar, trocar ideias e assim a gente vai fortalecendo a democracia. Parabéns pela iniciativa e estou aqui à disposição e às ordens. Ok, Ricardo. Ricardo Xavier, vamos agora falar sobre, entrar no tema. Esse tema surgiu a partir do senhor, também outros vereadores, como Clodovil, da Câmara toda, mas destaquei esses, mas também teve a iniciativa popular do vereador, do meu querido amigo Jarles Soares. Antes, porém, eu vou tocar num assunto que, vou dar um parênteses, né, Mickey? E vamos falar de um assunto que, se é melhor falar agora, sobre no episódio passado, nos 2 episódios passados, um morador do bairro Conceição, Azevedo, levantou uma questão que é gravíssima, que você que é vereador, que é a questão de pombos. E pombo, você que tem filho, você tem, né? O pombo é um animal perigosíssimo. E ele alertou, Azevedo fez a questão para a doutora Lívia respondeu, questionou, e ontem eu fui me consultar com o doutor Laurindo. Doutor Laurindo você sabe, né? Você conhece o doutor Laurindo Neto, 43 anos de profissão, meu amigo de infância, uma figura, meu médico, né? Doutor Laurindo é um irmão excelente e médico mesmo, você sabe disso. E eu comentando com ele, e aí ele tocou no assunto, veio o toque jornalístico, e eu fiz uma gravação com ele, a gente pode comentar também sobre isso, e é uma interatividade, doutor Laurindo falando sobre essa questão do pombo, que é um perigo mesmo. Doutor Laurindo, como é que vai? Venha. Os pombos, na verdade, são os transmissores de doenças, né? Doenças respiratórias, as fezes dos pombos podem transmitir doenças respiratórias fúngicas, micoses. Tem a histoplasmose, que é uma micose que pode acometer os pulmões e outros órgãos. Tem a criptococose, né? E tem outras relacionadas à inalação, né? de algo derivado das fezes do pombo. Quando as fezes elas se ressecam, principalmente no verão, né? Aí aqueles esporos, né, fúngicos podem ser inalados pelas pessoas, causando doenças pulmonares graves que podem levar até à morte, né? Então me preocupa essa proliferação de pombos aqui na cidade. É aquele velho ditado, pombo só faz sujeira. Quanto à maneira
de que nós podemos evitar essa proliferação e tirar esses pombos da cidade, aí é um assunto de saúde pública, que tem que ser resolvido pelos especialistas na área. Eu, como pneumologista, o que eu posso dizer é o perigo que isso representa para a comunidade, para a saúde das pessoas, né? De que as fezes dos pombos podem ser importantes vetores de doenças respiratórias graves, né? Então, fica aí o alerta de que eu já venho me preocupando com isso há algum tempo, e agora que surgiu a oportunidade de falar publicamente, eu procuro alertar a saúde pública, a quem de direito que se pode cuidar disso, porque realmente o que eu tenho notado é que a gente está encontrando pombo por todos os lugares. Agora, como se diz, não precisa matar os bichinhos, né, a sair assassinando, fazendo matança. Tem métodos que podem afugentar os pombos. Agora, principalmente, evitar o contato com as crianças que não têm noção desse tipo de problemas. Animais domésticos, eu já vi, por exemplo, um gato que estavam tratando até o bichinho como se fosse câncer, que na verdade descobriram que era uma doença causada pelos pombos, né? Entendeu? Então, eu acho que está na hora da gente tomar alguma providência com relação a isso, porque certamente já deve ter pacientes aí que estão com doenças produzidas pela inalação de fungos derivados das fezes dos pombos, né? Então, fica o alerta aí, né, de que vamos tomar uma providência com relação a isso. E as pessoas, falar para as pessoas o seguinte, para não estimularem, não alimentarem os pombos. Porque quando você dá alimentos para eles, eles ficam viciados, né? Eles vão vir procurar aquele lugar onde tem alimentos. Então, uma das formas, até acredito eu, de afugentar os pombos, é porque se eles não encontrarem alimentos em determinados lugares, eles vão ter que procurar outros lugares, fora da comunidade, para poder sobreviver, né? Oi. Ok. Doutor Ricardo Xavier, com a palavra, doutor Ricardo Xavier. Você é vereador, não tem poderes. Isso é assunto sério. Eu vou até perguntar também a Erivaldo, que é pai, né, que é itabunense, para a gente tomar uma providência nesse sentido. O que é que o senhor pretende fazer com isso, já que ele está chamando, conclamando a sociedade, Ricardo? Perfeito, Bené. Eu, antes de ser vereador, eu sou cidadão itabunense, cidadão brasileiro. Graças a Deus, tenho muito orgulho de ser itabunense. E vou ser muito sincero, como eu sempre fui, eu não sou entendido, como o próprio doutor colocou os riscos aí, mas são as autoridades competentes que têm as soluções para que se resolva esse problema. Evidentemente, enquanto cidadão, enquanto vereador, vou estar à disposição para unir forças no sentido que a gente possa resolver essa situação. Agora, evidentemente que os entendidos, né, eu passo a ser um interessado na questão, mas que os entendidos possam nos apresentar e aí a gente pode provocar essa discussão para que se encontre as soluções. Então, o doutor Laurindo colocou muito bem aí os perigos, as questões, não se trata também de sair matando os pombos, porque faz parte do ecossistema e a gente precisa ter responsabilidade. No que pese, obviamente, que os entendidos mesmo, os estudiosos da área devem ter os caminhos e as soluções a serem apresentados e a gente, enquanto, como eu disse, cidadão, enquanto vereador, estaremos juntos, né, nesse movimento. Pode contar aí com nós. Ótimo. Nós temos grandes, doutor Laurindo 43 anos como pneumologista em Itabuna. Vamos dar um abraço para os outros pneumologistas. Um deles também, doutor Clóvis Aquino, cuidou de mim também. Eu tive embolia pulmonar, então eu sou especialista, Ricardo, em pulmão, pelo menos como paciente, né? Doutor Silvano Chaves, o filho do doutor Silvano Chaves também, Ari Avelar, que está em Salvador. Nós temos Plínio Adre, que foi um grande médico, Rosângela Mello, também um grande pneumologista. Tem o doutor Gustavo Magno Batista, então temos também Stefânia Margoto, que é filha da doutora Margoto, e também Marco Silvani, que eu falei, que é filho de Silvani. Então, são médicos e podem fazer um trabalho
além da doutora Lívia, que ouviu aqui o podcast também, ouviu a doutora Lívia, e é necessário que as pessoas talvez fazem por inocência. Alguém vê criança, ficar próximo de... Eu tenho uma neta de 3 anos, você sabe, e aí fica perto. Criança gosta de animal. A criança gosta, é gosta de natural. animal. Mas é bom de se preocupar com Agora isso. é necessário que exatamente a gente possa Sem caça-bruxa. orientar e resolver. Olha, eu estou na linha com Erivaldo Benevides, Mike. Eu estou com Erivaldo Benevides, presidente da Associação Comercial de Itabuna, doutor Erivaldo Benevides, direto da associação. Como é que vai... Venha. Cadê ele? Aí sim. Aí, Leonino, né? Primeira vez aqui nesse programa seu, Bené, participação aí, né? Agradeço o convite. Estou aqui à disposição para, junto aí com o Ricardo aí, com você, a gente debater alguns assuntos de Itabuna. Mas esse assunto aí, como o Ricardo colocou, também sou pai de 2 filhas e animais aí, tem um gato em casa, tem um cachorro em casa em criação. E sei que é o carinho que as crianças têm para os animais. E aqui perto do nosso escritório, aqui na Paz do Zé Barros, tem muitos pombos, né? Muitos pombos que até às vezes soltam os seus dejetos em cima dos carros, né? E assim, a convivência aqui que é pacífica, mas que, como ele colocou muito bem aí, né? Muito arriscado aí, ele que é o professor da área, e devemos sim ter os cuidados, não só com as pessoas, também o setor público também está bastante atento para esse fato aí, esses pontos aqui no fórum, aqui hoje a reitoria, né? Tem muitos pontos aqui que estão circulando aqui na cidade. Muito obrigado. É isso aí. Seja bem-vindo. Agora, a gente vai voltar ao tema desse programa, que é a questão da Zona Azul. Como eu disse, teve uma provocação também do Ministério Público, o Ministério Público foi provocado pelo meu querido amigo Jarles Soares. Ele vai explicar também que é bom a participação social, ele esteve lá, ele mobilizou como cidadão, eu gosto de ver essa expressão, esse termo, esse cidadão, e Jarles vai falar sobre o assunto. Olá, Jarles, venha. Pro Fala Bené, um abraço meu amigo Erivaldo Benedito, sucesso. Bené, o que motivou, na verdade, primeiro a nossa ida ao Ministério Público é exatamente o fato do desrespeito que vem sendo praticado pela empresa que administra o sistema Zona Azul, estacionamento rotativo Zona Azul, aqui na cidade de Itabuna. Não é de agora, desde o início que esse sistema enfrenta problemas. No ano passado, inclusive, eu me lembro que nós encampamos aí uma luta e essa taxa de R$3 que eles penalizam os motoristas, dizendo que não tem um aplicativo ou que chegou e não falou com a atendente, já foi suspenso uma vez. A taxa voltou. E tem um ano e meio a população pagando essa taxa, mas as pessoas continuam reclamando. Falta monitor, não tem a questão da tolerância, é desrespeitado para quem tem o aplicativo. Idoso, né, enfrenta problemas, inclusive sendo forçado a pagar a Zona Azul aqui na cidade de Itabuna. Então são essas questões. O que motivou foram as reclamações recebidas lá no nosso programa, no meu programa na Rádio Interativa, 6 horas da tarde. Todo dia tem uma reclamação da Zona Azul. Eu também já fui vítima, então levei as provas, fui ao Ministério Público, registrei uma reclamação. E na sequência procurei alguns vereadores, como o vereador Dr. Clodovil, né, também o vereador Ronaldão e o vereador Ricardo Xavier. Por conta do trabalho deles, um trabalho diferenciado, entreguei a documentação que apresentei ao Ministério Público, entreguei também aos vereadores, e cá estamos nós, né, para acompanhar essa sessão, para ver o que é que vai acontecer. Se vai continuar a bagunça e o desrespeito, ou se de fato a empresa que cuida da Zona Azul vai ser chamada a cumprir o contrato e respeitar a comunidade itabunense. Esse é Jarles Soares. Aí é um panorama do que a gente está buscando aqui, um panorama. E aí o problema da Zona Azul, as pessoas questionam. Vamos falar do usuário. Quem está na linha com a gente é o advogado Rommel, doutor Rommel, conhecidíssimo, advogado criminalista, na Cinquentenário. E aí, doutor Rommel Serra Vasconcelos. Serra Vasconcelos, e uma figuraça. E doutor Rommel, eu conversei com ele ontem sobre o assunto. Doutor Rommel, seja bem-vindo. Ou é justamente isso. Divida com a gente aqui, doutor Erivaldo Mickey, por favor. Pode dividir a tela. Doutor, eu peço desculpas. Erivaldo, eu peço desculpas porque nós estamos com ajuste de tecnologia. Você não ouve, até agora nós não conseguimos. Você não ouve, mas eu gostaria que vocês, vamos se ater basicamente na conversa, você com o Ricardo.
Você vai, eu peço desculpas. Dá para ouvir? É porque a questão do nosso, a tecnologia nossa, nova aqui, a gente está querendo ajustar. Coisa nova é assim, né? Dá para colocar, doutor Romeu? Dá para ouvir? Seu colega Romeu César Vasconcelos vai falar. Doutor Romeu. Que a Zona Azul é necessária, porque nós não temos estacionamento para todos os carros que são de Itabuna e os que frequentam a nossa cidade e das cidades circunvizinhas. Então, a Zona Azul foi uma forma bem criada para poder possibilitar as pessoas que vêm aqui para passar 10 minutos, 15 minutos, 20, vem ao banco, vai ao médico. Então, 1 hora é o razoável para cada uma pessoa estacionar e ir embora, tá entendendo? Mas o que está equivocado, no meu entendimento, é essa cobrança através dos monitores da empresa que cobram de 2 em 2 horas. Então, não é justo que você passe 15 minutos e pague 2 horas de estacionamento. Quando, na verdade, deveria ser como é quando, no começo, era de hora em hora. O monitor aplicava 1 hora, se você passasse, botava outra hora. Mas hoje não, hoje nós temos uma extorsão, né? Ele já inicia a cobrança com 2 horas, né? E se você não pagar, se você ficar devendo, mesmo que você estacione sendo um idoso, como eu sou, estacione numa vaga do idoso, eu sou obrigado a pagar, mesmo na vaga de idoso, eu sou obrigado a pagar a cobrança de estacionamento. Então essas coisas têm que ser revistas. O município não pode tratar o seu cidadão, o contribuinte, dessa forma que está sendo tratado. Acredito que é uma questão de gestão do município que precisa ser corrigida. Essa situação da Zona Azul, que hoje impacta na economia da cidade, porque muitas pessoas não vêm mais de carro, não vêm por causa dessa cobrança extorsiva. Então, o prefeito tem a obrigação de corrigir esses equívocos e dar à sua população, aquelas pessoas que o elegeram, uma condição melhor para estacionarem seus carros na cidade. Ok. Doutor Erivaldo, esse assunto diz respeito ao senhor. Seu colega tem um escritório na Cinquentenário, doutor Romeu, e falou de um assunto que diz respeito basicamente à sua atividade profissional, a atividade que o senhor representa, que são os empresários que morejam, que trabalham no Centro Comercial de Itabuna. Como o senhor recebe essa proposta, essa análise do seu colega Romeu César Vasconcelos? Eu vi parte aí, né, mas entendo que eu vou falar da Zona Azul, porque eu já falei o seguinte, que o ordenamento das vagas ela implica em várias outras questões. Primeiro, disciplinar as vagas de veículos nas grandes vias, isso proporciona uma maior locação de clientes para as lojas. É verdade que as vias públicas, né, tendo públicas aí, não pode ser ocupada de forma desordenada, até mesmo pelo próprio proprietário do estabelecimento para colocar o seu veículo. A intenção é que ele possa vir a tirar do centro o maior número de veículos possível e que as pessoas possam se locomover a pé. Mas nem todo mundo tem essa consciência. Eu, por exemplo, gostaria muito de vir da minha casa até o escritório andando, mas a gente sabe que existe alguns obstáculos que, às vezes, eu venho ao escritório, saio para fora, vou pegar minha filha na escola, pego minha esposa no trabalho, isso aí facilita. Mas, particularmente, eu estou aqui na Rua do Galvão, mas eu não deixo meu carro aqui, eu deixo o carro na garagem, lá alugada, lá no pontalzinho e venho andando. E sabemos que muitos empresários não têm essa consciência de deixar as vagas para os seus clientes. E o cliente, achando vaga, vai pagar por isso, para que possa ser fiscalizado. E a tolerância aí das 2 horas, cobrando cada hora R$ 3, e a Zona Azul vem fazendo esse papel, e nós temos, nos últimos anos, vagas disponíveis. Quem vem aí, escritanário, quem vem atravessar, vê vagas disponíveis, sim. Só que, nos últimos tempos, as denúncias foram colocadas aí de que essa empresa não vem cumprindo as determinações contratuais. No que diz respeito aos contratos, deu uma lida,
O contrato ele vem determinando algumas questões, só que na época não foi atentado para alguns detalhes de tolerância de vez de ser 15, por ser 10, da questão da multa por não ter pago antecipadamente, há uma previsão contratual. Só que a cultura de Itabuna não pegou essa questão tecnológica de estar antecipando via aplicativo os créditos. Mas, mesmo assim, queixas dizem que esse aplicativo também não funciona de forma contente. Então, é preciso, sim, fazer ajustes nas questões da multa, ajuste nos aplicativos e o maior número de vagas para ser maior número de atendentes na rua. Eu vim agora de São Paulo e, surpreendentemente, Bené, Ricardo e os ouvintes, eu passei uma semana seguinte onde eu paguei pedágio a monitores que me cobravam. Na volta, já foi em novembro, esse monitor não existia mais. Agora é um catraca na eletrônica. Você aproximava o cartão de débito, já abria a cancela. Cadê essas pessoas que estavam trabalhando? E tinha placa bem grande, a partir de novembro será aplicada, tal, tal. Então, essa cultura de tecnológica, infelizmente, precisa ser mais divulgada, precisa ter mais acessibilidade para que as pessoas possam usar o equipamento de forma que venha atender a legislação. Está na lei que pode ser aplicado no QR Code ou ter aplicativo. No entanto, as pessoas preferem, até que de fora, fazer o pagamento diretamente ao monitor. E aí há o constrangimento. Ajustes precisam ser feitos, mas não pode ser de uma forma assim, através da lei, tirar a Zona Azul. Porque foi uma conquista, digamos assim, entre aspas, dos empresários para que isso permaneça. Mas nós estivemos na Câmara hoje de manhã e conversamos com os vereadores, e Ricardo está aí para testemunhar, que nós queremos que, sim, seja aplicada a legislação, seja punida a empresa, mas não seja suspenso os trabalhos da empresa. E assim, a votação foi nesse sentido, de mandar para o Executivo uma proposta de decreto para que o Executivo possa fiscalizar melhor. Tem um secretário só para isso aí, né? É o Humberto Martins, que é para ver os contratos, tipo uma agência reguladora, para fazer cumprir. Cabe a ele propor essas sanções para que a empresa venha se adequar e não paralisar as atividades. Olha, Ricardo Xavier, obrigado. Você vai ficar na linha, por favor, meu querido amigo Erivaldo Benevides. Ricardo Xavier, essa reunião na Câmara seria mais uma aquelas reuniões que avalia que não foi feito, e esse programa que vai se fazer, ou o que é? O que está acontecendo com a Zona Azul? O senhor que há tanto tempo vem discutindo e deu uma nota também, né, nesse sentido. O que é que aconteceu com a Zona Azul? Que vinha tão bem antigamente e depois degringolou tanto. Bené, assim. essa discussão, eu vou focar aqui na questão da empresa atual. Não vou nem entrar na empresa anterior, que teve aquele imbróglio todo e tal, que foi judicializado. Primeiro, deixar claro, como eu já deixei, inclusive soltei uma nota pública ontem, eu sou a favor do estacionamento rotativo nas cidades do Porto de Itabuna, e aqui mais forte ainda, porque a nossa economia, ela depende hoje do comércio e do serviço, sempre foi assim. Então, o estacionamento rotativo se faz necessário, e é importante não só do ponto de vista do aquecimento para o comércio, onde as pessoas possam estacionar seu carro, comprar, gerar a riqueza da cidade, como também ajuda a organizar o trânsito, que é uma outra situação, porque não é uma Zona Azul implementada ou não que vai resolver a questão do trânsito. É um conjunto de ações que, no final, implementados, a gente ameniza essa questão do trânsito, que é um outro assunto. Então, deixando claro essa posição, essas queixas já vêm se arrastando há mais de um ano na Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores, através de vários vereadores, Denilton Martins, Ronaldo Geraldo, doutor Clodovil, Paulinho do Banco, o próprio presidente Manuel e os demais vereadores, vem tentando, de forma diplomática, uma comunicação melhor com a empresa, porque nós não queremos afugentar a empresa. Nós queremos que a empresa ela tenha a satisfação dos usuários. E a empresa ela vem operando um serviço tão importante, tão significativo para a cidade. Erivaldo Benevides colocou aí, representando a Associação Comercial,
e vem tendo uma rejeição em função da incompetência da sua gestão de quase 100% dos usuários. Ou seja, uma empresa que é concessionária do município, vem prestar um serviço, esse serviço tem que ser bem feito. Então, como nós não tivemos respostas, e as respostas muito soltas, evasivas, e respostas incompletas E e desrespeitosas até com o Poder Legislativo, eu trouxe à tona esse assunto na última sessão plenária, no meu horário de vereador, e juntando-se aos demais vereadores. E o presidente, naquela ocasião, na sua fala, propôs uma atitude um pouco mais drástica, que é um decreto legislativo, o que foi votado hoje, por unanimidade dos presentes. Então, o nosso papel enquanto vereador é esse, é pensar na coletividade, e principalmente em um serviço tão importante quanto o sistema rotativo de estacionamento na nossa cidade. O decreto foi aprovado, o Executivo já recebeu o decreto e, dentro dos termos do decreto, o Executivo tem 24 horas para notificar a empresa e a empresa tem até 30 dias para se adequar e se ajustar. O que eu propus e estou propondo é que, em conjunto com o Executivo, porque a gente está aqui para ajudar a bancada toda do Executivo, que faz parte de sustentação do Executivo, votou a favor do decreto. E não se vota decreto legislativo a toda hora, a todo momento. São momentos específicos. São pouquíssimas e raríssimas vezes que se vota um decreto legislativo. O último decreto legislativo foi votado, se eu não me engano, em 2018, naquela questão, o então saudoso prefeito Fernando Gomes, naquele imbróglio do aumento das passagens do transporte coletivo. Então, o que eu estou propondo, e como eu disse, soltei uma nota pública, é o diálogo de executivo, a empresa, o legislativo e as representações do comércio, ACI, Sindicom, CDL e sindicatos comerciais, uma PESBA, sindicatos comerciais e entidades civis organizadas, de forma a que a gente encontre uma solução. Porque o objetivo de toda essa movimentação, e aí você falou do radialista Jales Soares, meu amigo, e eu realmente fui provocado de forma positiva nessa discussão por ele. A gente já tinha feito algumas colocações antigas, mas recentemente ele, vamos dizer assim, embasou vários vereadores, porque ele tem vamos dizer assim, um arsenal de reclamações, de queixas. Então, para se resolver, através do diálogo, está fácil. Ninguém quer tirar o estacionamento rotativo, mas a gente quer que o usuário ele esteja satisfeito, que o usuário aprove, porque é importante. Então, essa é a nossa posição e espero que a gente esteja contribuindo para solucionar de uma forma objetiva e definitiva essa questão que, nesse momento, incomoda toda a cidade. Doutor Ricardo Xavier, esse assunto veio de 1900 José Alduque. Não é brincadeira, não. O senhor talvez não tenha acompanhado como pessoa, né? Talvez na história. Isso desde 77. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos de idade, 18 anos de idade. Né? Eu estava no Diário de Itabuna e eu estava discutindo isso. Eu estou falando da Portela. Onde é que estou indo? Erivaldo Benevides? Onde é que estou indo? Bote a Erivaldo aí, por favor. Eu estou na Portela, quando a Portela abriu a cinquentenário para fazer a sistema de telefonia. Itabuna discutiu. Nesse mesmo período, veio a Ciretran, logo depois, Lardilao Reis, outros capitães, e veio depois o Azevedo, o trânsito, a Ciretran para ordenar, estou falando do trânsito de Itabuna. E aí veio uma discussão muito grande, o trânsito é caótico, manchete de jornal, cansei de fazer matéria sobre isso. Aí, em 1982, vem o prefeito Baldo Dantas. Campanha, 83. A campanha dele, foi promessa de campanha, ordenamento da campanha. Foi a primeira Zona Azul. Foi exato. E ele criou, Erivaldo está se lembrando disso? Nós estávamos na universidade, quando ele criou a Zona Azul com funcionário da prefeitura, eram 300 ou 400 funcionários da prefeitura, e era mantido a Zona Azul era mantida pela prefeitura.
era um projeto da prefeitura com menor aprendiz e funcionários. Era a limpeza pública, Newton Ramos, e a Zona Azul, que era do município. Aí bombou, foi uma referência na Bahia. Quando o Baldo sai, vem o prefeito Fernando Gomes. E aí o ex-secretário, é bom a história, não sou amigo nem inimigo de ninguém, veio Dinei Oliveira, achou que era, não sei o motivo, e acabou com a Zona Azul. Ele acabou com a Zona Azul, depois retornou à Zona Azul como empresa privada. E aí veio a eleição de Azevedo ganhou com o trânsito, Gilson Nascimento ganhou com o secretário com o trânsito. Então, depois de Fernando, foi Geraldo. Sim, desculpe. Aí veio Geraldo Simões, a minha memória falhou. Veio Geraldo Simões, trouxe Claudinei Castanha, que revolucionou o trânsito de Itabuna, e a população reclamou, e com Márcio, foi dado Márcio Midlage, Marcel Midlage, esse Martinelli Calçados, e aí tentou organizar o trânsito de Itabuna de novo. E aí daí não veio mais. Aí parou, depois veio Carlos Lee como secretário de trânsito, depois vieram outros, Gilson Nascimento, veio Clodovil, veio Roberto José, veio quem mais? Raffner e outros, e eu não sei, e agora vem Fernando Benigno, e veio Thales com 11 milhões de reais de ordenamento do trânsito da cidade, com o semáforo, e o trânsito continua com problema. E aí vem agora com Golden Park, parte Golden. Golden Park, parte Golden. Só mudou um nome, e a gente não sabe quem é essa empresa, a gente tentou falar com a empresa, liga, manda e-mail, a empresa não diz, não sei quem é o dono da empresa. Portanto, é uma situação gravíssima. E nós temos advogados, tem uma bancada aí, advogado doutor Geraldo Calazans, por exemplo, um exemplo que tem um monte de queixas, e outros advogados também, doutor Murilo, doutor Irumã Contreira, doutor Adilei Nascimento. Então, a discussão é que tem que tomar dar um basta. Não é só o comércio que afeta com isso, são os velhinhos, são os idosos, são as pessoas que... Os munícipes. O munícipe todo, é irritante Todos isso. Os munícipes. É um irritante. Eu não venho a cinquentenário de carro mais, eu venho andando porque não tem como, porque não faz bem a gente. Psicologicamente, emocionalmente, não é bom. E a cobrança dupla. E esse tema, doutor Ricardo Xavier, veio à Câmara de Vereadores, e nós vamos chamar, qual vereador primeiro? Mickey. O ex-secretário, eu citei, secretário Clodovil, professor de Direito e vereador, vai falar agora sobre a impressão que ele tem desse tema que foi abordado hoje pela manhã na Câmara de Vereadores de Itabuna. Ok. Rotativo é importante que organize essas vagas de trânsito. Apesar das vagas serem em local público, o que a empresa oferece no serviço é a organização e a possibilidade de várias pessoas utilizarem a vaga, né, e ocupar aquele espaço do centro da cidade para todos os seus afazeres. Mas do modo como está sendo feito por essa empresa, as irregularidades são enormes. Então, há desrespeito no tempo de tolerância que não está sendo atendido, há desrespeito no número de vagas de idosos, há desrespeito, inclusive com certificações de que houve duplicidade no lançamento de horário, além dessas TPUs, que eles chamam aí de multa, chamadas TPUs, que as pessoas estão sendo obrigadas quando estacionam, não encontra quem vai fazer a notificação, não encontra quem lança no aplicativo, e geralmente idosos que não trabalham com o aplicativo, e aí são obrigados a pagar multas de R$6, essas multas vão acumulando a partir da primeira hora, né? E tem pessoas aí notificadas com mais de 100, 200, 300 reais. Então nós queremos uma solução para a população, que a população não precisa ficar, nesse momento, sendo extorquida por empresa. O que a gente está vendo aí é praticamente uma extorsão, porque lança na placa do veículo e a multa fica ali para ser paga depois. Então a gente precisa que a empresa se ajuste, recolha essas irregularidades e solucione, né? Então o decreto vai ser votado para notificar o executivo e o executivo notificar a empresa para a recomposição desse contrato. Não sendo atendidas os preceitos e as normativas que estão na nossa lei, que disciplina a Zona Azul, nós buscaremos a suspensão definitiva, uma nova licitação para a organização.
Ok. Olha, muito obrigado ao vereador Clodovil. Eu vou chamar, vamos lá, Mickey, doutor Erivaldo. Doutor Erivaldo, o vereador levantou a bola aí e o senhor está com um vereador aqui. Vamos perguntar a ele qual é a alternativa, já que ele está aqui ao vivo e a cores. Vamos perguntar qual é o que está afligindo os empresários. Ele falou, se ele citou que tem muitos casos, deve ter também empresários. Qual é a demanda que o senhor tem agora? Entregue agora a Ricardo Xavier. Pergunte a ele, vamos perguntar a ele o que é que ele vai levar essa questão em nome da classe empresarial, em nome dos comerciantes, dos usuários de modo geral, essa questão. Fica à vontade, pode perguntar a ele, para ele levar essa demanda para a Câmara de Vereadores, junto com o vereador Clodovil. Nesse momento, Bené, eu estive lá na reunião com os vereadores, né, e Clodovil está bastante assim, contundente para que realmente fosse suspensa imediatamente o serviço da Zona Azul. E Xavier, como sempre, é uma pessoa bastante experiente, né, e pediu mais um tempo, e acabou que nessa reunião, lá com os empresários e junto aos vereadores, chegou a um consenso, já com o meu filho, de que a alternativa mais adequada seria enviar, através do decreto legislativo, como foi feito, para que o executivo pudesse, que aí sim, o executivo, que é o titular da ação, o titular do pedido e da possível aplicação de multa e até de rescisão do contrato, é o executivo, mas o legislativo provocou formalmente isso, o prefeito já teve que ter sido citado e o prazo já está correndo para que ele, em 30 dias, possa tomar as medidas adequadas para que a empresa volte a ser realmente cumprir com o que deve ser feito. E aí, com certeza, eu pergunto a Ricardo, é nesse período que o vereador vai estar vigilante, eu sei disso, né? Os empresários também vão estar nessa ajuda, junto de mãos dadas com os vereadores, para que a empresa realmente cumpra o seu papel. E os empresários entendem que as vagas são assim necessárias e devem, assim, porque outra cidade, do Pode Itabuna, até maior ou menor, possui Zona Azul, para essa finalidade. A finalidade é que o cliente venha a ter um tempo para comprar ou até ter um serviço adequado ali na zona central da cidade. Porque, Bené, veja só, o comércio físico vai vir sendo afetado por vários outros fatores. Por exemplo, as grandes magazines, os grandes supermercados, vêm atingir o supermercado. Eu lembro que há 15 anos atrás, quando veio o shopping, eu dizia que a cinquentenária ia acabar, ia ter... Muito pelo contrário, a cinquentenária está pujante aí, as pessoas ainda usam o cinquentenário, Rui Barbosa, Cruz Vieira, e principalmente pessoas que vêm de fora de outros municípios, enchem a cinquentenária para fazer suas compras de outras cidades. Mas para isso elas vêm de carro e precisam estacionar o seu veículo, né? E, além disso, também, outro fator também que vem prejudicando o comércio físico é a internet. A pessoa não quer sair de casa, compra pela internet e recebe pronto de casa. É grande desafio que o empresário que tem loja física, que paga os impostos, paga a taxa de licença, paga IPTU, paga funcionário, vem com essa falta de vaga, é mais um fator que vai prejudicar o comércio da cidade de Itabuna. Ok. Vamos ouvir agora o vereador Geraldo Ronaldão para ter a análise do vereador Ricardo Xavier. Ronaldão, seja bem-vindo. Parabéns a você por essa grande cobertura que você está fazendo aqui para todo o Brasil, diretamente de Itabuna. Bené, olha bem, nós estamos tentando organizar o trânsito da cidade. E a Zona Azul veio para organizar o trânsito da cidade, nos ajudar a organizar. Porém, a Zona Azul, ela está simplesmente deixando o usuário nervoso. E não pode acontecer isso. Eu me recordo que o doutor Valdo Dantas, lá atrás, tentou organizar junto com a Zona Azul e a coisa rendeu, fluiu bem. Mas esses últimos anos não vem fluindo bem. Porém, a Zona Azul está irritando o usuário, como ele está cobrando 10 minutos, ele já cobra R$6. Se você está devendo, ele solicita um guincho para guinchar o seu carro. Você vai pagar o pátio e ainda vai pagar o guincho. A Zona Azul não tem esse poder. Então a Zona Azul precisa botar hoje mais vaga para os idosos. Se nós temos em Itabuna uma quantidade imensa de idosos, como Ilhéus também tem. Nós temos o deficiente e a Zona Azul, em 2024, veio até essa casa, não respondeu, ficou de mandar para aqui a quantidade de funcionários, foi solicitada pelo vereador Sivaldo Reis, não mandou para essa casa, vem sempre fugindo do debate. O presidente da casa, Assou por Bem,
notificar o senhor prefeito e o senhor prefeito vai notificar a Zona Azul. Ou a Zona Azul passa a trabalhar dentro das diretrizes do município, ou infelizmente a Zona Azul está fora desse município. Houve alguns erros lá no passado, voltaram para aqui vários projetos, voltaram errado, mas está em tempo ainda. Quem não pode pagar pelo erro é o contribuinte, quem não pode é o usuário. E Itabuna precisa realmente da Zona Azul. Não queremos tirar emprego de seu ninguém, não queremos destruir o nosso comércio, que é um comércio forte, respeitando a tudo. Agora queremos que a Zona Azul venha trabalhar corretamente neste município. Muito obrigado. Vereador Ronaldo Geraldo, amigo de infância, viu? Uma figura, tem um carinho especial por Ronaldão. Olha, Ricardo Xavier, o que aconteceu hoje na Câmara? Em síntese, o que aconteceu? Eu gostaria que o senhor destrinchasse para o telespectador, para o internauta, o que foi que aconteceu? Qual a decisão que a Câmara tomou hoje? O que aconteceu foi uma sessão, algumas sessões extraordinárias convocadas pelo presidente. Isso foi votado um decreto legislativo. Esse decreto diz de forma resumida: notifique-se o Executivo. Dentro do decreto, o Executivo, depois de citado, já foi citado, ele tem 24 horas para citar a empresa concessionária, a Golden Park, e a empresa concessionária, ela tem até o máximo de 30 dias para apresentar as soluções e as resolutividades de todas essas queixas que aqui foram discutidas. Então, de forma objetiva, é isso. É a provocação para o Executivo para que, sabiamente, convidando os interessados, se chegue a um denominador comum e a população, daqui a algum tempo, passe a elogiar e aprovar o sistema de administração dessa empresa em relação à Zona Azul da nossa cidade. De forma resumida é essa. E está fácil, Bené. Está fácil, não está difícil. Até porque, se houver alguma distorção da lei, se muda a lei. Quando há boa vontade, quando há comprometimento com o interesse coletivo, se resolve as coisas. É o Executivo, junto com a empresa concessionária, o Legislativo, as entidades, senta-se e se encontra uma solução, se ajusta. E se a empresa reclamar alguma situação do ponto de vista econômico, faz o planilhamento para a gente poder ter a comprovação que os preços são ou necessários, ou se não são necessários, são exorbitantes, e se chega a um denominador. Agora, o que precisa é o quê? É o espírito público, comprometimento com os interesses coletivos. Então, eu tenho certeza que nós estamos no caminho, e se todos os atores estiverem com boa vontade, com boa intenção, vai se resolver. Mas, enquanto isso, amanhã o senhor tira o carro da garagem, vai ao São Caetano Mangabinha, passa pela Cinquentenário, para comprar um produto, o senhor vai continuar pagando. A empresa continua operando. Então, por quê? Até porque é uma atribuição do Poder Executivo. Os poderes são independentes, eles são harmônicos, mas independentes. Então, cada um tem sua atribuição. Não interrompe a atividade da empresa. Por enquanto, não. Ela continua a mesma coisa, a mesma quantidade de funcionário. Por enquanto, não. Por enquanto, ela já foi alertada dessa forma um pouco mais contundente, porque nós tivemos um ano aí tentando de forma diplomática, respondeu com dificuldade, respondeu incompleto, não tinha tempo, ou seja, uma comunicação muito ruim. Como é que uma empresa que tem uma concessão no município, ela não tem um diálogo aberto, ela não tem um diálogo direto com a cidade? Ainda mais um poder constituído que é o Poder Legislativo, que em nenhum momento está aqui querendo atrapalhar qualquer tipo de concessionária, muito pelo contrário. A gente quer que as concessionárias estejam bem na cidade, mas, acima de tudo, que a população aprove esse serviço. Por quê? A Zona Azul, em tese, muitas pessoas não compreendem, não querem pagar, porque hoje são muitas taxas, muitos impostos, mas, ao final, é muito bom para a economia da cidade. Então, se ela não presta um serviço bom, como é que a gente vai... Não é atitude inteligente, como é que a gente vai convencer, como é que a gente vai conscientizar ao usuário de que é necessário para o bem da cidade de todos? Com um serviço mal prestado e, na minha opinião, um serviço, que eu já disse isso, que é um serviço com cobranças indevidas. Né? Então, são muitas distorções que, com boa vontade, se resolve e se dá tranquilidade nesse quesito estacionamento rotativo de veículos. Ia ser o contrário, né?
atender, orientar a população, tratar bem o cliente, fazer com que o cliente venha circular, usar veículo para beneficiar. E nossa cidade, ela é movida à economia nossa. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda na gestão passada de Augusto, e fui um dos que lutei juntamente com as entidades e com o prefeito para que se retornasse esse serviço, no sentido de que a cidade, principalmente a nossa cidade aqui, Itabuna, ela é movida pelo comércio e pelo serviço. É onde gera o emprego, onde movimenta a economia, onde se há perspectiva de crescimento com o desenvolvimento da cidade. Então, hoje, o que é que está acontecendo? Como já foi dito, o próprio doutor Rômulo Serra, inclusive mando um abraço aqui para meu amigo doutor Rômulo Serra, as pessoas não vêm no comércio de Itabuna apenas do nosso município. As pessoas da região. Então, se você tem um serviço mal prestado flutuante da região, então a pessoa deixa de vir, de comprar e perde todos nós. Então, vamos torcer e vamos trabalhar, não é só torcer, trabalhar para que a gente possa encontrar uma solução. Ricardo Xavier, meu querido amigo Erivaldo Benevides, o tempo regulamentar, como diz no futebol, está expirando, mas antes, porém, vou fazer uma observação. Eu tentei. Nós estamos tentando, eu pessoalmente, a produção do podcast, nós estamos tentando falar com a Golden Park, e é bom ouvir o lado. Tentei hoje falar com um representante, hoje pela manhã, não consegui. Agora, eu achei uma atitude mesmo desrespeitosa, desabrida, deselegante, numa reunião que eu participei na Câmara, que o funcionário executivo, o CEO, sei lá, o diretor, estava olhando para o relógio e dizendo, eu tenho um avião daqui a pouco, eu tenho um voo daqui a pouco. Essa reunião, se eu participou, uma coisa deselegante. Então, Bené, isso foi um dos momentos, como eu disse, já vem se arrastando essa discussão há mais de um ano. E nós demos todas as oportunidades para que a gente pudesse encontrar, no diálogo, uma solução. Então, nessa reunião, houve uma situação aí de segundo colocado, que tinha tido uma situação que precisava sair. Tudo bem, as pessoas podem passar por determinados imprevistos. Porém, se aconteceu, né, não sei se foi verdade ou não, mas enfim, não estou aqui para fazer julgamento a ninguém, o que é que uma empresa, um representante que está atuando no município deve fazer? Logo em seguida, comunicar o órgão que ele foi convidado e dizer, olha, vamos marcar uma nova data, com mais tempo, com mais condição. Achei muito arrogante. De lá para cá, nem de um. Entendeu? Nós fizemos um requerimento, foi apresentado, se eu não me engano, para o meu colega vereador Simvaldo Reis, para o requerimento do contrato, e isso não foi enviado para a Câmara. Então, assim, houve um desgaste em função do desrespeito, da falta de comprometimento, porque o Poder Legislativo ele é constituído exatamente para fiscalizar, para propor, para aprovar leis e também para elogiar, para criticar. E foi um desrespeito total. E a nossa atitude não é de revanche. Muito pelo contrário, a nossa atitude ela é vinda da insatisfação da população. Porque se você fizer uma pesquisa hoje, você vai ter aí quase 100% de pessoas insatisfeitas com o serviço. 101. Então, a empresa está certa, os vereadores estão errados, a população está errada, as entidades estão erradas, tem alguma coisa aí que precisa ajustar. E a empresa associada da região. Mas nós estamos, como eu disse, vou repetir, trabalhando, torcendo para que se ajuste e em curtíssimo prazo aí esse problema esteja sanado. Ricardo Xavier, você vai ter a última indagação. Meu querido, por favor, coloque meu querido Erivaldo Benevides. Eu vou fazer uma indagação a Erivaldo e Erivaldo vai fazer a mesma indagação ao senhor. O senhor vai ficar com a bola da vez, Ricardo. Então, ok. A pergunta é, qual é a alternativa que o comércio de Itabuna, o empresariado, o setor empresarial produtivo, o comércio, né, que tem para a questão da Zona Azul? Qual é a sugestão que você tem? Passar essa bola para o presidente, o vereador Ricardo Xavier. Eu pergunto ao senhor, e o senhor pergunta a ele também. Dá alternativa, ele que vai levar essa pergunta, que ele é da decisão, é a casa da decisão, ele está no legislativo com os pares dele, os demais, 19, mais uma que é a vereadora, né? São os 21 vereadores de Itabuna para discutir esse tema que aflige a população. Erivaldo, venha. Muito obrigado pela sua participação de antemão, mas faça a indagação. A alternativa já foi encaminhada, que é
justamente o decreto que foi assinado hoje pelo Legislativo, enviado ao prefeito. Esses 30 dias a CI vai estar vigilante para que realmente se adote as medidas necessárias de ajuste da Zona Azul para se cumpra realmente e que venha atender realmente aos anseios da sociedade e também ao do comércio. A alternativa vai ser essa dos empresários estar vigilante, cobrando juntamente de mão dadas aí nas ações com o Legislativo para que essa empresa se realmente adeque às condições da cidade de Itabuna e não Itabuna se adequar às condições dela. Vamos tentar também fazer uma campanha aí, já tem um Caroli e com o Adalto, a campanha do comércio para, digamos assim, conscientizar os nossos clientes a que atendam e venham pagar a taxa dentro da hora determinada, a que o comércio possa estar orientando cada um dessa obrigatoriedade de estar cumprindo com os horários, enfim, ajudando de forma bastante efetiva o Legislativo e também o Executivo para que se cumpra. Porque, Bené, além da questão do estacionamento, tem uma outra questão também que é dos passeios ocupados pelos camelôs, e já é objeto de outro tema, de outro programa, porque quando veio a questão do Zona Azul, veio também para tirar os carros de vendedores ambulantes. E isso não aconteceu. E tem muito carro aí devendo 300, 600 reais e continua parado lá o dia todo. Então, eu vou ter reunião na segunda-feira na CI e lá eu vou conclamar as entidades e os empresários para que também possa fiscalizar e dar subsídio para que os nossos queridos vereadores e também o executivo possam realmente exercer o seu papel de fiscalizar e punir a empresa que não cumprir o que determina a legislação. Vai fazer alguma indagação? Por favor, faça indagação a Ricardo. Vamos empurrar ele na parede aí, vamos? A indagação para ele. Qual é a pergunta que o senhor tem que fazer para Ricardo? Para finalizar. Ricardo, eu só quero perguntar a Ricardo sobre a questão só restrita da Zona Azul, a pessoa que vem sendo receptivo, é que se caso o prefeito não venha a cumprir o decreto legislativo, qual será a atitude da Câmara? E qual é a alternativa para resolver? Olha, eu já falei, vou repetir, tá fácil de resolver. Precisa só boa vontade, espírito público, espírito coletivo. Agora, eu não vou aqui, Erivaldo, antecipar o que eu tenho certeza que vai acontecer, porque Augusto ele vai encontrar, junto com a empresa, com as entidades, com o legislativo, um equilíbrio para que a empresa possa operar o serviço de forma decente, de forma satisfatória. Então, existem as previsões legais, existem as decisões coletivas. Eu não posso falar aqui em nome do coletivo, porque lá as decisões são democráticas, são 21 vereadores, mas hoje a decisão da Câmara não foi no sentido de afrontar nem o Poder Executivo, nem a empresa, muito pelo contrário, foi de dar oportunidade para que a gente resolva esse problema. E como eu disse, eu acredito que está fácil, só é sentar na mesa, como eu estou propondo, e aí cabe, evidentemente, ao Executivo, porque nós temos que separar as competências dos poderes. E o que a Câmara fez hoje foi no limite da sua atribuição. Então, a provocação, ela está prevista, ela é legal, e cabe agora a condução do Executivo, e a gente também envolver, que ninguém falou aqui, mas quando a gente se fala de Executivo, a gente está englobando tudo, mas nós temos uma agência reguladora. Então, a ARCEP precisa estar também envolvida, porque o serviço, ele é integrado. A Zona Azul só funciona em um município com a cooperação de todos, inclusive dos usuários, que aí é um trabalho de conscientização que Erivaldo acabou de dizer. Então, nós precisamos estar envolvidos. Quem são os atores? O usuário, a empresa, o executivo, através do executivo a ARCEP, que é a agência reguladora, o CETRAN, que é a Secretaria de Trânsito, e o Legislativo fiscalizando juntamente com as entidades. Então a receita é essa, não tem mistério, não tem nada fora de outro mundo, não. É sentar, conversar, ajustar.
chamar a empresa, dá para fazer assim, não dá para fazer assim, a lei está assim, se muda a lei, vamos ajustar e vamos ter uma população aprovando o serviço. É essa a nossa vontade, é nossa esperança e nossa expectativa. E é a população que está reivindicando. Talvez Perfeito. a população silenciosa. Erivaldo manifestou, não foi, Mickey? Ele falou alguma coisa? Falou alguma coisa, Erivaldo? Eu falei sobre a questão da agência de reguladora que existe, né? E deveria estar mais atuante e presente nas reuniões. Eu falei sobre isso aí, que é o executivo, uma agência reguladora que fiscaliza os contratos, todos os contratos de licitações da prefeitura, tem uma agência que vai fiscalizar. Realmente eu notei a ausência de José Humberto Martins Ramos, que é o coordenador da agência, não estava presente, não vi e manifestou nada em relação ao assunto. Esse assunto diz respeito a ele. Eu não vi também, ele falou que iria, até marquei uma entrevista para ele, o secretário Mauro de Desenvolvimento Econômico, Mauro Ribeiro, participar, ouvir o que é que Mauro Ribeiro acha da Zona Azul, o que é a Zona Azul, o que é que diz respeito, ligado à associação comercial, ex-presidente da associação, empresário da Buriti, o pai dele, tem história na cidade, então é bom ter a parte, porque as pessoas imaginam, Ricardo e Benevides, que meu papel é histórico, meu papel na minha profissão, e é gostoso, não tenho amigo nem inimigo, eu não estou contra Ricardo Xavier, nem contra Erivaldo na associação comercial. Eu sou sócio da associação. Eu estou questionando ele como diretor da associação comercial. Eu estou questionando o senhor como vereador. E é papel nosso, é prerrogativa da minha profissão dizer isto. Agora, se o senhor depois sair daqui me convidar para tomar uma Heineken, eu vou tomar uma Heineken torcer do Flamengo. É outra história, é outra relação. A gente tem que entender isto. E eu não vi Fernando Benigno lá hoje. Eu não vi. Eu, na condição de repórter, eu tenho que reportar. Não vi. Não estou dizendo se ele é omisso ou não, mas ele não estava lá na linha de frente discutindo. Eu havia os vereadores equilibrados, estive lá, na Câmara de Vereadores, um equilíbrio. Deu um momento de maturidade, né, de unicidade. A sessão, veio a comissão, quem conhece o regimento da Câmara, a trâmite legal, esperou, veio direitinho, foi a votação, primeira votação, segunda votação. Por que fez isso? Porque a sociedade está pedindo. Estavam lá os empresários, o Erivaldo estava lá liderando os empresários, estavam lá os funcionários da empresa, estava a imprensa. Então, isso é a chamada trepidação social e o senhor vai onde o povo está. Não vai só quando no dia a dia da eleição, não, né? Pedindo voto ou não. Porque o problema, não fique chateado comigo, não, porque eu estou pagando seu subsídio. Não Inclusive, antes da sessão, na sala do presidente Manuel Porfírio, todas as entidades foram recebidas, nós tivemos uma reunião bastante produtiva do ponto de vista da escuta, nós tivemos logo em seguida a escuta também dos funcionários, os colaboradores da empresa, os monitores, o coordenador, de forma que a Câmara ela está buscando um entendimento. E é assim que faz parte da democracia. Não precisa ninguém ficar chateado ou achando que o movimento é um movimento para A ou para B. Não, um movimento legítimo de um poder constituído, onde unanimemente todos os vereadores tiveram um entendimento e buscaram o diálogo e continuaremos a buscar o diálogo. O presidente Manuel Porfírio assinou o decreto depois de aprovado e a subsecretária doutora Cleide recebeu prontamente, que quem representa o governo lá na Câmara, que faz inclusive um excelente trabalho de interlocução, e eu tenho certeza, como eu disse, que evidentemente o prefeito Augusto saberá conduzir essa discussão da melhor forma possível, que ao final a cidade de Itabuna ganhe com a pacificação, vamos dizer assim, do serviço em nossa cidade. É por aí, nós temos que elevar o nível institucional, de respeito, de coisa, imprensa, instituições, né, Câmara, Prefeitura, Governo, eles têm que elevar o sarrafo, tem que elevar o nível, que é aí que a discussão é essa, que Itabuna precisando elevar essa discussão. Meu presidente, muito obrigado pela sua presença aqui, presidente Erivaldo Benevides, Chocolate Benevides, contabilista, seja bem-vindo aqui, essa casa é sua e você, como sempre, meu querido. Muita gente chama de Erivaldo Benedito com Erivaldo Benedito. Aí, obrigado. Eu troquei o nome logo para Bené, que é melhor. Erivaldo, um abraço, é bom para a gente relaxar. Parabéns de sua família, sucesso aí, viu? Obrigado, Bené. E eu não tenho nenhum constrangimento de me chamar de Erivaldo Benedito, é porque uma referência boa de homem direito, digno,
e respeitado na cidade de Itabuna. Eu sei da sua batalha na CEPLAC, como advogado aí, sigo aí a você com sua netinha Flora, enfim, né? Sei que o pai, avô que você é, e respeito muito a sua colocação. Mas você é bravo assim, tal, porque você é o Bené, o polêmico, mas que realmente tem a verdade do que fala. Obrigado aí pela participação, espero você vir mais vezes. Um abraço aí, Ricardo Xavier. Estamos juntos aí. O interesse da ação comercial é realmente ter um comércio dinâmico, forte, como sou, e que as entidades públicas possam estar junto para que o comércio seja cada vez mais respeitado por gente. Outra demanda tem por aí, mas essa da Zona Azul, a gente está junto com o Legislativo para que não interrompa o serviço e sim o serviço seja feito de forma adequada para todos os nossos usuários. Ok. Boa tarde, muito obrigado por tudo. Obrigado. Erivaldo Benevides, nós fomos colegas no curso de Direito. Bom aluno, viu? Dava nota 1000 em tributo. Ele e Andilei Nascimento também, uma nota boa. E eu sempre fui o pior aluno do curso de Direito, mas tudo bem. Depois no cursilho no cursilho da cristandade da Igreja Católica de Itabuna. Sou cristão, não pareço não, viu, Ricardo? Um abraço, Erivaldo. Ricardo Dantas Xavier, neto de Dantinhas, 120 anos, seu avô. José Dantas de Andrade. Parabéns. Filho de Maruso Xavier e de Jean Xavier de Oliveira Filho. Inclusive, muito orgulho agora, minha mãe acaba de ganhar mais medalhas. Mandou para mim. Representando quanto? 800, 900? Fortaleza. Mandou um bocado de medalha. Vai agora para Lagoinhas e daqui a alguns dias aí, meses, nós teremos aí 700 medalhas com muito orgulho. Mandou para mim agora. É uma referência, não é só porque é minha mãe, mas é uma referência para a nossa cidade. Eu defendo essa cidade de unhas e dentes e defendo as pessoas. E seu avô, que fez aniversário no dia da cidade, 120 anos, Dantinhas, eu conheci, eu entrevistei, e a história de Itabuna, seu avô levantou com segurança, viu? Eu tenho um maior carinho por ele. José Dantas, o Zé das Antas, o homem do Banco Oxente, Banco Rural. Banco Rural. Né? Obrigado, Ricardo. Tá, então, obrigado. Um abraço, sucesso. É bom a gente relaxar, porque não é só tensão que vive, né? Claro. É bom. E você falou de meu avô, eu me emociono muito, porque eu curti muito meu avô, vivi com ele muito na Barra de Itaípe, depois em Olivença, eu ainda adolescente. Pescador. Aprendi a pescar com ele, juntamente com meu pai, meus tios. Então, assim, é uma história muito bonita. Curti muito, eu não conheci um avô meu por parte de pai, mas José Dantas de Andrade, Josefa Louralina, Lourinha e minha avó Tereza. Então, eu fui um neto presente até o final da vida de meus avós e tenho muito orgulho, aprendi muito com eles e espero que as gerações de hoje possam curtir os seus avós, e a gente resgate um pouco não, que a gente resgate a convivência familiar, porque está fazendo muita falta ao mundo essa convivência familiar. Eu vou fazer um parênteses aí, porque essa cidade, o mundo, desculpa a expressão, esculhamba muitas pessoas, né? Criticam sem conhecer. E o seu pai, João Xavier de Oliveira Filho, acompanhei, o Itabuna Esporte Clube, colocou o time do Itabuna para frente, vereador, MDB, vice-prefeito. Xavier é uma figura, bom papo, torcedor do Flamengo, conhece tudo, acreditando dele. Um abraço a João Xavier, um vereador seguro, e é bom ver isso, viu, Ricardo? Sua família toda, tanto parte de seu avô, parte de sua mãe como atleta, já tempos. E foi a madrinha e a orientadora de Mariana, ela foi professora de Mariana, da natação, mas, né, até hoje. Então, essas relações das pessoas são pessoais e a cidade não são soltas, são de pessoas e as pessoas têm que ter uma relação, não são soltas. Eu não posso falar de ódio, de rancor das pessoas. Eu pareço até áspero, mas eu tenho uma relação. A cidade, ela existe em função das pessoas. E as pessoas convivem. As pessoas que se interagem. Que se interagem, que constroem. Okay. Obrigado, então. Obrigado. Terminou mais um episódio o quarto episódio do nosso Fala Bené. Mickey está dizendo que terminou. O tema hoje foi Zona Azul, bem relaxado. Zona Azul e a novela caótica. O Mickey gostou do tema. Aí nossa equipe, ela é Herói, é o nosso querido Léo, que é o Videomake, que está participando com a gente. Tem Mickey, que é direção de imagem, operação de áudio, direção de TV, tudo. Mickey Dantas. Catarina como assistente de estúdio, é Erivaldo Benedito na produção. E esse projeto é um projeto da M3 Consultoria e Assessoria. Um abraço a todos. Até o próximo episódio, se Deus quiser, e Ele há de querer.